E agora, meu irmão, eu queria jogar pro outro lado. A gente falou bastante sobre o que os graus superiores oferecem e tal, mas o irmão falou aí, perdido no meio da live, sobre a questão, acho que foi respondendo o nosso irmão Wallace, sobre a questão que a responsabilidade aumenta. E eu quero tocar nesse ponto. Quais são essas responsabilidades que aumentam? Quais são as expectativas adicionais que se tem por um irmão que opta por estudar os graus superiores? Opa! Agora sim, então vamos lá. Vamos dividir essa pergunta em duas, em expectativa e em responsabilidade. Pode ser? Claro, fica à vontade, meu irmão. Então vamos lá. Vamos falar de expectativa. A nossa expectativa, desculpa, eu não sou porta-voz do meu soberano grande comendador, irmão Jarros, mas eu vou dizer, a nossa do Supremo, que eu hoje aqui represento a primeira delegacia como inspetor litúrgico. Então, a nossa expectativa e a expectativa dos que resolvem seguir os graus superiores, seja no rito que for. A nossa expectativa, dos Supremos, é que possamos oportunizar o melhor conhecimento possível, da melhor forma possível, dentro dos nossos rituais, oferecendo ao irmão a oportunidade de conhecer-se, de evoluir. Essa é a nossa expectativa. Agora, e a expectativa de quem procura? Olha, eu vou começar como esse irmão querido que nos ouve, que é aprendiz e diz, um dia eu chego ao grau 33 e chega, se Deus quiser. Qual é a expectativa deles? A expectativa deles deve ser parecida com a minha. E agora eu vou fazer uma pergunta para o irmão. O irmão Guilherme já está nos graus superiores? Eu sou aprendiz também, meu irmão. Você é aprendiz também? Então tá tudo certo. Um dia você chega lá. Com certeza. O objetivo Qual é a expectativa daquele que procura os graus superiores? Seguramente é conhecimento. Seguramente é se tornar melhor. É conhecer outras pessoas. São muitas as variáveis, não é? Quem entra no curso de medicina, espera o quê? Olha, eu espero... Ele conhece o curso de medicina, de direito, de odontologia, de administração, de educação física, de fisioterapia. Não conhece. O que ele espera? As expectativas são sempre altas. Quase sempre, nas instituições de ensino superior, as expectativas são frustradas. Por quê? Porque sempre que alguém almeja alguma coisa, ele cria para si, olha, então lá é que eu vou conseguir. Chega lá, nos graus superiores, diz, olha, amigo, meu irmão, está aqui, jura isso, jurei, olha, o conhecimento está aqui, agora você estuda e tenta colocar em prática. Meu Deus, mas é isso? É assim que você vai se tornar melhor. Melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor cidadão. Então, essa expectativa é a nossa e a deles. Mas precisa deixar claro, irmãos, querem ir para os graus superiores? Lá é lugar de estudo, lá é lugar de conhecimento, lá é lugar de evolução, de aperfeiçoar-se. Isso precisa ser dito para o irmão não se frustrar. Mas, poxa vida, eu vim aqui e agora falaram que eu tenho que estudar mais? Exatamente isso. Não é outra coisa. É oportunizar o conhecimento e vai adiante. Trate de estudar. De novo, vou repetir, quem tiver mais conhecimento terá melhor lugar na sociedade. Então, essa é a expectativa, a nossa e a deles. Pois bem, seja em que rito forem, e a responsabilidade? Bom, essa tal de responsabilidade é uma palavrinha pesada, né? Pesada não, pesadíssima, que você jogou para mim, mas eu tenho resposta para ela, viu, Guilherme? Eu tenho resposta. A nossa, dos Supremos Conselhos de todos os ritos do mundo inteiro, é
é pelo exemplo que a gente ensina. E aí, meu amigo, é pelo exemplo que se ensina. Não é de outra maneira. É pelo exemplo que nós vamos ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos irmãos nos graus superiores. E por que não dizer, não é o objetivo dessa live, por que não dizer também, pelo exemplo, nós ensinamos nossos irmãos dos graus simbólicos? Só tem um jeito de ensinar, é pelo exemplo. A responsabilidade só aumenta conforme os graus vão se passando. Em todos os ritos, em todos os supremos. Porque espera-se que quanto mais grau alto o sujeito for, mais exemplos, mais bons exemplos ele dará. Não é raro as pessoas perguntarem para alguém, e aí nos ouvindo está cheio de grau 33, não é, do rito escocês e de outros ritos, que equivalente a grau 33, seja do rito que for. Eu tenho uma dúvida, a pergunta para o 33. É isso? Pergunta para o 33, como se 33 fosse o cara que sabe tudo. É olhado pelos outros como uma referência, na final de contas. Né? Uma referência, porque o sujeito é 33. Eu também gostaria de ser. Eu também quis ser 33. Tanto que eu fui atrás. E aí eu vi que a responsabilidade só aumenta. Tá bom, a nossa responsabilidade é que é pelo exemplo que se ensina. E a responsabilidade dos outros, daqueles que estão chegando no 4, no 14, no 18, no 31, no 33, eu estou falando aqui do rito escocês antigo e aceito, porque eu sou inspetor litúrgico do rito escocês antigo aceito, do Supremo Conselho do Grau 33 do Paraná. Esse que está chegando, esse irmão que está chegando, que vai chegar como você, se Deus quiser, e como o irmão que citou agora há pouco, gostaria de chegar ao grau 33, qual é a responsabilidade dele? A responsabilidade dele é muito simples. É a mesma que a nossa. Ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo. Então, o que nós temos é que esse irmão aqui, Rinaldo, que chegou um dia ao grau 33, tem a obrigação moral de, primeiro, dar bom exemplo. Segundo, de retribuir aos irmãos que estão lá no 4 aquilo que eles conheceram, aquilo que ele adquiriu de conhecimento, a presença nos graus superiores, uma peça de arquitetura apresentar, uma palestra, uma palavra de amparo, de orientação ao irmão que está num grau inferior. Essa é a responsabilidade de quem está subindo. Quem está no 10 tem a responsabilidade com o 4. Quem está no 30 tem a responsabilidade com o 19 e assim por diante. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas e se eu não quiser? Eu conheço um monte de gente que chegou ao 33 e diz: me formei, que beleza. Tchau e benção. E nunca mais voltou? Desculpa. A responsabilidade dele com os outros não existe. Ele chegou porque alguém esteve lá nas sessões, porque alguém, desculpa o termo chulo, carregou o piano. Alguém foi presidente da perfeição do capítulo do Kadosh do consistório, alguém foi membro efetivo do Supremo Conselho, alguém foi soberano do Supremo Conselho que ele frequenta, o que ele frequentou. E ele retribuiu o quê? Não, retribuir, eu aprendi e tchau. Tudo bem. Outro dia desse, Guilherme, meus irmãos, já não é nem tanto outro dia desse, mas eu ouvi em certa ocasião, são sempre os mesmos que estão aqui. Ainda bem, né? Ainda bem que tem os mesmos que saem de casa todo dia, que saem de casa toda a sessão e vão na perfeição, no capítulo, no Kadosh, no consistório. Quando tem o grau 33, estão lá também. Quando tem uma benemerência a fazer, são eles que são. Quando tem... Sempre os mesmos. São poucos.
Ainda bem que nós temos esses poucos. Ainda bem que nós temos esses poucos. Não estou aqui criticando os irmãos dos graus superiores, mas isso é assim na vida. Hoje eu dizia para uma pessoa, olha, nós precisamos saber com quantos nós podemos contar. Porque se você tem 30, você é sargento do Exército Brasileiro, aí em Santarém, já contei o que você faz, se no seu pelotão tem 30, mas você só pode contar com 15... Eu tenho 15. Você só tem 15, porque a hora que você disser para os 30 avançar, esses outros 15 vão fazer meia volta e vão continuar avançando. E vão te deixar na mão. Saber com quem a gente pode contar. Graças a Deus, no nosso Supremo Conselho, na nossa delegacia, nós podemos contar com muitas pessoas. E nossas corporações superiores contam com irmãos dedicados. 100%? Não existe 100%, mas nós contamos, ainda bem que nós podemos contar com os irmãos, e aí a questão toda está nisso, né? É pelo exemplo que a gente ensina. É pelo exemplo que a gente ensina os filhos, é pelo exemplo que a gente ensina os alunos, é pelo exemplo que a gente que a gente oportuniza o conhecimento para nossos irmãos.